Olá, senhoras e senhores, boa tarde. Vamos dar início ao seminário Construção do Trabalho Decente em Tempos de Crise. Teremos como tema central riscos psicossociais no trabalho pós-pandemia, tendo como palestrante o Dr. Cristiano Nabuco. Teremos ainda as participações da ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Miranda Arantes, da desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa, gestora nacional do Programa Trabalho Seguro e representante da região norte, os gestores regionais do Programa Trabalho Seguro dos TRTs, da 8ª região, da 11ª região e da 14ª região. A abrangência dos 3 regionais compreende os estados do Pará, Amapá, Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre. É importante registrar que a extensão territorial sob a responsabilidade destes regionais corresponde a praticamente 40% do território nacional brasileiro. Gigantismo territorial amazônico é somente proporcional à responsabilidade da Justiça do Trabalho com o direito de acesso à justiça ao cidadão amazônico. Antes da fala do nosso convidado, é importante destacar algumas informações. O presente encontro terá duração de 1 hora e ressaltamos algumas regras para que esse seminário seja o mais proveitoso possível. Durante e após a exposição, teremos a apresentação de perguntas pelos gestores das comissões regionais do Trabalho Seguro. As perguntas deverão ter, no máximo, 1 minuto, e este mediador anunciará, identificando o membro que fará a pergunta ao palestrante ou outros membros da mesa. Convidamos para fazer uso da palavra a ministra do Tribunal Superior do Trabalho e coordenadora nacional da Comissão do Trabalho Seguro, Delaide Arantes. Boa tarde a todos e todas. Obrigada pela oportunidade de participar desta live organizada pela região norte com o tema Riscos Psicossociais do Trabalho pós-pandemia. Tema de extrema relevância em tempos de crise e pandemia, os riscos psicossociais preocupam estudiosos, pesquisadores e autoridades do Brasil e do mundo inteiro. Ressalto que essa live está sendo organizada no programa de maratona de lives do programa Trabalho Seguro e na região norte, sob a coordenação da desembargadora Márcia Nunes, que é a gestora nacional do programa Trabalho Seguro da região norte. 27 de julho é a comemoração do Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. E essa é uma das razões da maratona de lives, que tem o título Construção do Trabalho Seguro e Decente em Tempos de Crise. O programa Trabalho Seguro é uma iniciativa da Justiça do Trabalho, ele foi institucionalizado pela Resolução 96 de 2012, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e o programa objetiva a formulação e a execução de projetos e ações nacionais voltados à prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. O planejamento e execução de ações junto aos tribunais regionais do trabalho. Eu tenho a honra de ser a coordenadora nacional do programa na atual gestão. O programa conta com 5 gestores nacionais, um gestor em cada região geográfica da Justiça do Trabalho, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E 2 ou mais gestores por Tribunal Regional do Trabalho. Os gestores nacionais e regionais são os que levam, de fato, as ações do programa Trabalho Seguro até o trabalhador, o empregador, as empresas e a sociedade em geral. O programa Trabalho Seguro está sempre atento a tudo o que acontece no mundo do trabalho. E em 2020, estamos lidando com um grave problema que afeta a todos nós. Trata-se da Covid-19, a pandemia mundial do coronavírus, com reflexos diretos e de grandes proporções no mundo do trabalho, que agora, no início de julho, foi o motivo da Cúpula Mundial da OIT
em Genebra, que reuniu diversos organismos internacionais sob o título sob o enfoque de criar um mundo do trabalho melhor após a Covid-19. E são vários desafios com os trabalhadores, agora divididos em 2 grupos: os que executam seus afazeres de modo remoto, sujeitos a adoecimentos pelo desafio do novo, os riscos do isolamento e da solidão, e os que trabalham presencialmente nos serviços essenciais ou não. As lives têm abordado temas complementares e com questões relacionadas ao momento que vivemos e abordando sobre a prevenção, saúde física e mental, como lidar com a crise, trabalho remoto, riscos no pós-pandemia. E, nesse sentido, reveste de grande importância essa live que está sendo realizada hoje sob a coordenação da região norte. E são 5 lives, uma em cada região da Justiça do Trabalho. E no dia 27 de agosto, fechando as ações do primeiro semestre, nós convidamos a todos para o webinário Saúde e Segurança no Trabalho. E trago uma reflexão e faço um chamamento a todos e todas para contribuirmos com a redução da propagação da Covid-19, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, a OMS, enfatizando a importância da prevenção, do isolamento social, de ouvir as recomendações da Organização Mundial de Saúde. E aproveito essa oportunidade para apresentar o reconhecimento do Programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho às seguintes autoridades. A direção do TST, a presidente Maria Cristina Peduzzi, o vice-presidente Vieira de Mello e o corregedor-geral Aloísio Correia, pela firmeza das ações, permitindo que a Justiça do Trabalho continue prestando seus relevantes serviços como instituição essencial para a sociedade. Ao ministro João Oreste Dallazen, pela iniciativa da criação do Programa Trabalho Seguro, que em 2020 completa 8 anos de muito trabalho. Homenagem e agradecimentos à presidenta do TRT da 8ª Região, pastora do Socorro Leal, ao presidente do TRT da 14ª Região, desembargador Laírton José Veloso, desembargador Osmar João Barnese. Nossa homenagem e agradecimento às escolas judiciais, às EJUDES dos tribunais da 14ª Região, da 11ª e da 8ª, por toda a colaboração. Ao presidente, aos gestores nacionais do programa, pelo apoio e desempenho nas ações do programa, a desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa, da região norte, aqui presente, desembargadora Maria Beatriz Teodoro Gomes, da região centro-oeste, desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, da região sudeste, juiz André Machado Cavalcante, da região nordeste, e juiz Leonardo Vieira Vandelli, da região sul. Agradecimentos e homenagens aos gestores regionais da região norte pela organização das lives. Da 11ª Região, juíza Sandra Freitas e juiz Sandro Naamias, desculpe. TRT da 8ª Região, desembargador Walter Paro e juiz Raimundo Itamar Júnior, aqui presente. Da 14ª Região, desembargador Francisco Cruz, juíza Silmária Negré, também aqui presente, e juiz Edilson Cortez. Aos servidores do TRT e dos Tribunais Regionais do Trabalho, nós também prestamos a nossa homenagem às servidoras Mônica Dutra, Júlia Loures e Laiane e equipe do Tribunal Superior do Trabalho, que coordena o programa. E nossos agradecimentos e reconhecimentos também à SECOM do TST, Tassiana Quadros e toda a equipe da SECOM do TST, às SECOMs, aos setores de comunicação dos TRTs da região norte, pelo trabalho e colaboração na execução e divulgação das lives, a todos os servidores e servidoras da Justiça do Trabalho pela dedicação, a força e a garra com que enfrentam esse momento difícil. Em especial agradecimento a todos que trabalham em serviços essenciais, profissionais de saúde, segurança, área de alimentação, limpeza pública, transporte, pesquisadores e pesquisadoras, todos os envolvidos em ações de combate ao coronavírus.
E, para finalizar, a esperança de vencermos as dificuldades da crise econômica, política, social e da Covid-19 a que todos nós estamos submetidos. A esperança como palavra final nesta mensagem e que em breve retornaremos ao normal, ainda que seja ao novo normal. E que tenhamos aprendido sábias lições que possam nos transformar em pessoas melhores e mais humanas, rumo à construção de uma sociedade mais justa, mais humana, mais solidária, preconizada em nossa Constituição Federal Cidadã de 1988. Segundo afirma o meu colega ministro Augusto César de Carvalho, a Constituição Federal ela não foi contaminada pelo vírus, pelo coronavírus. Está em pleno vigor e é o nosso norte. Muito obrigada, agradeço a oportunidade de fazer essa fala de abertura numa live tão importante. Obrigado, ministra. E com a palavra agora, a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região e membro da Comissão Nacional do Trabalho Seguro para a Região Norte, doutora Márcia Nunes da Silva Bessa. Boa tarde, ministra Adelaide, que é coordenadora do nosso programa Trabalho Seguro. É uma alegria poder contar com a sua participação neste evento. Boa tarde aos nossos colegas gestores nacionais, a desembargadora Beatriz Teodoro, desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, o juiz André Cavalcante, o juiz Leonardo Vandelli. Eu gostaria de iniciar essa live agradecendo, não é, a equipe técnica do CSJT, do TST, a gestora executiva, olha, me perdoem, é porque, de repente, o sinal da internet aqui caiu e eu fiquei aqui tentando abrir aqui no meu celular. Mas já estão aqui voltando. Não é? A Mônica Dutra, a Júlia, a Laiane, toda a equipe dos TRTs da 8ª Região, da 11ª, da 14ª, as EJUDs que nos possibilitaram, né, realizar este trabalho. O nosso tema para o biênio 2020-2021 é a construção do trabalho seguro decente em tempos de crise. E nesta live nós trataremos dos riscos psicossociais do trabalho pós-pandemia. Há mais de 100 dias, a nossa rotina foi alterada pelo Covid-19. Medidas para conter o avanço da contaminação foram adotadas, dentre elas o isolamento social e o trabalho remoto. O nosso lar, ele se tornou o centro do nosso universo, passou a ser o nosso ambiente de trabalho também. Nos tornamos reféns da tecnologia, da internet, do smartphone, da informação atualizada, do WhatsApp e das videoconferências. Veja bem o que aconteceu agora, né? A gente fica sempre pensando na internet e, de repente, num momento tão importante, a internet cai e dá esse problema. Mas é isso. E ficou evidente, né, diante de tudo isso, o despreparo de nós mesmos para lidar com essa nova rotina. Agora, nós estamos diante de um outro desafio também, que é o medo da contaminação e o retorno ao trabalho. Nós temos, hoje, a economia está em queda, nós falamos em desemprego, nós temos o medo de perder benefícios, quer dizer, são fatores extremamente estressantes e angustiantes. A ONU e a OMS falam em crescimento alarmante de transtornos mentais, como a ansiedade e a depressão relacionados ao Covid-19, o que seria uma quarta onda de
transtornos mentais. Então, eu tenho um questionamento diante de todos esses fatores que se apresentam hoje. Como lidar com essas vertentes que se imbricaram ao mundo do trabalho? Hoje se fala em tecnoestresse, em teleassédio e em infoxicação. Já fala-se em direito à desconexão. Veja bem, se eu falo em direito à desconexão é porque eu estava extremamente conectada. Não é? Então, como lidar com essa questão, com esta hipervalorização da tecnologia? Recentemente, eu acredito que todos devem ter assistido, não é? Uma reportagem que passou em um desses telejornais sobre os benefícios do home office, onde se dizia que esta forma de trabalho veio para ficar. Eu vejo essa afirmação com muitas reservas e preocupação, porque eu entendo que o homem é um ser social, ele precisa de uma convivência para se sentir integrado. E essa integração, ela vem a partir do compartilhamento de experiências. E aí, eu fico pensando, somos pessoas diferentes, cada um tem uma habilidade diferente, algumas pessoas, elas têm possibilidade de trabalhar dessa maneira, mas será que nós não temos que ter um limite para trabalhar assim? E aqui, então, eu já deixo um questionamento para que nós possamos avançar na nossa live de hoje. O trabalho em home office ele pode ser causa de ansiedade e estresse e, com isso, desencadear uma doença ocupacional? Eu penso que nós temos muito que refletir a esse respeito. Eram essas as minhas considerações iniciais. Muito bem, doutora Márcia. Para fazer a leitura do currículo do nosso palestrante, doutor Cristiano Nabuco, eu convido o juiz Sandro Namias, que ele é gestor regional do Programa Trabalho Seguro do TRT da 11ª Região. Fala, Sandro. Bom, boa tarde a todos, tá? Boa tarde a todas. Boa tarde, ministra Adelaide, doutora Márcia, né? Boa tarde aos gestores nacionais do Programa Trabalho Seguro, aos gestores regionais do Programa Trabalho Seguro, a todos aqueles que nos acompanham nessa live, juízes, servidores, né? Sejam muito bem-vindos nesse momento dedicado especialmente para reflexão. Antes de mais nada, em nome do programa Trabalho Seguro, pedindo permissão de falar assim à ministra Adelaide, e em nome especial do programa Trabalho Seguro da região norte, eu quero agradecer a disponibilidade do professor Cristiano Nabuco em contribuir com a sua experiência, com a sua inteligência, nesse debate de um tema tão atual e tão sensível para todos nós em época de pandemia. Então, feito esse agradecimento, eu quero esclarecer a todos que o professor Cristiano Nabuco é psicólogo com doutorado em psicologia clínica pela Universidade do Minho, Portugal, e pós-doutorado pelo Departamento de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Atualmente, coordena um núcleo de dependentes em tecnologia do Instituto de Psiquiatria da USP. É consultor técnico do governo federal para o programa Reconnect e autor de vários livros, mais de 15 livros, sobre psicologia, psiquiatria e saúde mental. Então, feito esse registro de agradecimento, né, e esclarecendo que o professor Cristiano é um grande entusiasta do tema e tem vasta experiência sobre o tema, quero dar a ele as boas-vindas, seja bem-vindo, Cristiano, e quero fazer a pergunta inicial que não quer calar. A pergunta que não quer calar é por que uma pandemia mexe emocionalmente tanto com as pessoas.
Eu acho que é importante que a gente pinte esse pano de fundo, professor Cristiano. Boa tarde a todos. Doutor Sandro, muito obrigado pela palavra. Ministra Adelaide Arantes, todas as outras autoridades presentes, muito obrigado pela oportunidade. E vamos aqui à sua pergunta. Na verdade, doutor Sandro, é muito interessante que nós tenhamos em mente que o ser humano, desde os seus ancestrais, lá atrás, há 300 mil anos atrás, ele vivia em um ambiente extremamente inóspito. O que isso quer dizer? Nós não sabíamos se seríamos atacados por animais selvagens, não sabíamos se teríamos provisões para o dia de amanhã, e isso tudo junto criou em nosso cérebro uma necessidade muito grande de planejamento e controle. O que isso quer dizer? Todos nós aqui sabemos, por exemplo, que já temos de antemão em nossa mente como será a semana que vem, quais são os principais trabalhos, principais atividades. Então, esta sensação de controle, doutor Sandro, ela traz para o nosso cérebro uma sensação de aquietação. E o que isso quer dizer? Como que isso se relaciona com a pandemia? É muito curioso nós analisarmos que a maior parte das perguntas que seriam perguntas rotineiras e simples do nosso dia a dia, nós não conseguimos mais responder hoje. Por exemplo, como será o futuro? Como será o dia de amanhã? Quanto tempo vai durar essa pandemia? Como ficará a saúde da minha família? A minha saúde? Como será o meu trabalho? E isso, obviamente, não existem, não temos respostas disponíveis, fazendo com que muitas vezes, doutor Sandro, nós busquemos nos meios de comunicação a opinião aí de especialistas. E qual é a nossa surpresa? Cada especialista tem um ponto de vista distinto, diferente, fazendo então, doutor Sandro, que a nossa realidade ela seja então completamente interrompida, gerando então no nosso cérebro a ativação de várias regiões que processam o alarme, a sensação de medo, a ansiedade, fazendo então com que nós estejamos grande parte do nosso dia a dia, como foi dito agora pela ministra Adelaide, há mais de 100 dias ansiosos, preocupados, e isso obviamente começa a criar, doutor Sandro, aquilo que nós chamamos de contágio psicológico. Por isso que muitas pessoas então acabam comprando materiais médicos em excesso, outras acabam enchendo, né, a dispensa de provisões, e começa, na verdade, a haver um processo tão intenso de desorganização, que isso faz com que as pessoas, inevitavelmente, atinjam, doutor Sandro, um quadro agudo de exaustão e de estresse. Ou seja, o que nós temos então hoje? Uma situação vivida de uma forma como única em nossa realidade, não temos pesquisas, não conseguimos ter uma previsão clara, não sabemos se existirá uma vacina, em quanto tempo ela existirá, como será a nossa economia. Resumindo, então, a pergunta que o senhor me faz, o quadro, na verdade, do ponto de vista da nossa mente, do nosso cérebro, ele não poderia, doutor Sandro, ser pior possível. Fazendo, então, para concluir a minha resposta, que grande parte dos indivíduos que já tenham, então, predisposições emocionais para desenvolverem depressão, fobias, pânicos, esse ambiente, vamos chamar assim, puxa o gatilho para que essas patologias da saúde mental, doutor Sandro, apareçam, tornando, então, a situação ainda pior do que nós já vivemos, doutor. Vou lhe fazer agora uma pergunta difícil, dentro da sua fala. Né? Eu entendi que a falta de previsibilidade, né, já nos afeta. Afeta a nossa, vou chamar de nossa saúde mental. Uhum. Então, nós temos, de um lado, a falta de previsibilidade, uma situação desconhecida, não imaginamos o nosso futuro. O que podemos fazer, então? Né? Eu entendi assim, nós temos aqui a lidar até com, vou chamar de infodemia, as fake news da pandemia. Né? Como é que eu lido com isso? São tantas notícias, tantas informações. Como é que eu consigo manter ou lutar pela minha saúde mental?
Doutor Sandro, essa pergunta ela é fundamental. Antes de respondê-la, se o senhor me permite, eu vou dar um exemplo que ele foge um pouco aqui do nosso hall de conversas, mas eu fui pesquisar na literatura quais seriam ou qual seria, dentro das experiências do indivíduo, aquelas experiências que poderiam ser consideradas como uma das mais estressantes. E, para minha surpresa, o que eu achei na literatura científica foi que eles entendem que uma das circunstâncias mais agudas de estresse é exatamente aquela que vive um astronauta no momento em que o foguete ele é lançado para o espaço. Ele está sentado em um local apertado, ele não tem controle algum, ele sabe que ele vai correr um risco muito grande, e começou-se a descobrir que esses indivíduos, quando chegavam no espaço aberto, eles estavam num quadro tão grande de exaustão, de ansiedade, de cortisol, que eles descobriram uma regra muito simples. Então, para começar a responder a sua pergunta, como que eu faço, como que eu devolvo para uma pessoa como essa a sensação de controle numa circunstância que ele não tem controle nenhum? Descobriram os psicólogos que um simples exercício removia como que magicamente todo esse processo. Qual foi o exercício? Pedir para que esses astronautas respirassem de uma maneira pausada do momento do lançamento até o desacoplamento da aeronave. O que isso quer dizer? O fato do indivíduo devolver a ideia para o cérebro de controle, isso aliviava grande parte das inseguranças e das inquietudes. Então, respondendo agora a sua pergunta, o que pode ser feito? Eu penso que, antes de mais nada, é importantíssimo que nós tentemos, dentro do possível, realizar ou criar uma rotina que ela seja o máximo possível parecida com aquela que nós tínhamos antes da pandemia. Trocando em miúdos, o que isso quer dizer? Eu tenho que ter sempre um mesmo horário de acordar, um mesmo horário de eu tomar o meu café da manhã, eu jantar, eu tomar o meu banho, dormir. Por quê? Porque na medida em que eu mantenho esta rotina, a palavra aqui de $1 milhão é rotina. Na medida em que eu mantenho a minha rotina, eu passo para as minhas estruturas cerebrais a ideia de que as coisas, muito embora não estejam muito bem, eu ainda tenho o controle do meu cotidiano. Por que isso é importante, doutor Sandro? Porque algumas pesquisas já mostraram, não na magnitude que nós vivemos hoje essa pandemia, mas, por exemplo, nós temos alguns relatos de síndrome aguda respiratória, que já foi registrado no Canadá. Se mostra, por exemplo, que indivíduos que passaram por períodos curtos, muito menores que esse que nós estamos vivendo, 30% deles já apresentavam depressões 3 anos após a vivência da experiência. Uma outra pesquisa mostrou que crianças, olha só que dado importante, crianças que foram submetidas em quarentena desenvolveram estresse pós-traumático. O que isso quer dizer? Crianças que foram confinadas tinham 3 vezes mais problemas de estresse do que aquelas crianças que não foram confinadas. Então, o que isso quer dizer? Vamos tentar, dentro do possível, doutor Sandro, manter a nossa rotina, e isso faz com que nós também, aí vai uma informação importante, tenhamos a habilidade de nos proteger da informação. O que isso quer dizer? No nosso passado recente, os indivíduos que se destacavam na academia, na sociedade, eram aqueles que tinham acesso à informação. E hoje, quem são aqueles que se preservam? Aqueles que conseguem fugir desse bombardeamento, exatamente com o princípio de proteger o cérebro, doutor Sandro, dessa superestimulação. É isso. Doutor Cristiano, o programa Trabalho Seguro da Região Norte agradece mais uma vez a sua participação neste evento, esclarecendo as dúvidas nesse momento tão marcado por incertezas, que todos nós estamos fugindo dessa avalanche de informações exatamente para a gente ter uma saúde mental preservada. Para fazer as próximas duas perguntas, com a palavra o gestor regional do TRT da 8ª Região, Pará e Amapá, o juiz Raimundo Itamar Lemos Fernandes Júnior. Mas antes do doutor Raimundo falar, eu gostaria de, aos nossos internautas, as pessoas que estão acompanhando ao vivo agora pelo YouTube do TRT da 11ª Região, que façam suas perguntas pelo chat
que a nossa equipe estará passando para a gente, para depois dessa rodada, a gente, na segunda meia hora, estará fazendo as perguntas dos nossos internautas. Então, com a palavra, o juiz Raimundo Itamar. Boa tarde a todos. Cumprimento a ministra Adelaide, desembargadora Márcia, colegas gestores regionais, professor Cano, nosso jornalista Celso, a seleta audiência que nos assiste nessa tarde. Doutor Cristiano, atualmente as atividades de grandes trabalhadores brasileiros passaram a ser exercidas em regime de teletrabalho, o que foi imposto pelas contingências sanitárias. É possível dizer que todo trabalhador tem aptidão para atuar em teletrabalho? Quais os riscos psicossociais inerentes ao teletrabalho? Doutor Itamar, essa pergunta ela é extremamente importante e procedente, porque, obviamente, que todos nós, não só trabalhadores, mas inclusive estudantes, o Brasil como um todo, em todas as suas categorias, ele foi obrigado a se adaptar do dia para a noite a todas essas contingências, como bem o senhor coloca. O que isso quer dizer? Vamos começar pelas escolas. Escolas que faziam as aulas presenciais foram substituídas pelas aulas virtuais. O trabalhador, que nem o senhor coloca, que realizava o trabalho dentro de um ambiente específico, foi removido bruscamente para que pudesse dar continuidade e seguir o seu trabalho na modalidade de home office. Isso é adequado, é perfeito, foi bom, foi ruim? Eu diria que existem muitas críticas que ainda repousam sobre essa questão, mas eu diria que nós não tivemos ainda tempo para avaliar os impactos a médio e longo prazo. Mas algumas considerações, doutor Itamar, nós já podemos fazer. A primeira delas, por exemplo, quando nós estamos num ambiente laboral, obviamente, eu tenho uma determinada carga, uma tarefa de pendências para serem resolvidas, atribuições, e na medida do meu dia a dia, do meu cotidiano, eu consigo, de uma forma ou de outra, dosar qual é a quantidade de trabalho que eu vou realizar. O que isso quer dizer? Eu posso, por exemplo, ter aqui meia hora de trabalho, uma hora, a hora que eu me canso, eu posso parar, posso ir ao banheiro, eu posso ir tomar um café, eu encontro alguém no corredor. Essa diluição, vamos chamar assim, do trabalho ao longo do dia, muito embora ela possa, muitas vezes, ser entendida como, poxa, o indivíduo, então, ele não trabalha tanto, né? Nós vemos hoje em casa que ele é muito mais produtivo. Quando nós estamos em casa, doutor Itamar, nós somos obrigados, na verdade, a ficar voltados para essa tela, como estamos fazendo agora, o período todo. O que isso quer dizer? Quando eu converso com uma pessoa, doutor Itamar, parte dessa interação, da comunicação que nós temos, ela se dá a nível não verbal. Então, enquanto eu estou na minha estação de trabalho, eu converso com alguém ao lado, faço uma pergunta, apenas, doutor Itamar, 25% dessa comunicação, ela é dada através da comunicação verbal. 75% se dá, o meu cérebro abstrai através da entonação da voz, da orientação corporal, do jeito, da expressão. Então, muitas vezes, doutor Itamar, eu não preciso necessariamente prestar, aspas, tanta atenção ao que está sendo dito, porque eu já estou habituado. Quando eu estou aqui conversando através de um computador, como fazemos agora, eu não tenho estas informações. Então, isso faz com que eu desenvolva o que nós chamamos de hiperfoco. Eu tenho que prestar muita atenção para assegurar que a informação que está sendo me passada ela é correta. E o nosso cérebro não está preparado para lidar com este hiperfoco. O que acontece? Depois de 2 horas, 3 horas que eu estou trabalhando, a sensação de cansaço e exaustão, ela é semelhante àquela que eu vou sentir ao final do dia, quando eu tenho que trabalhar na vida concreta. Ou seja, respondendo à pergunta do senhor, quais são os efeitos que isso pode criar? Eu acredito que nós podemos ter, nós ainda veremos, porque ainda estamos passando pela pandemia, e eu vejo com muitos bons olhos essa iniciativa de vocês, porque grande parte das organizações se preocupam, obviamente, de uma maneira legítima, com a saúde física, mas eu costumo dizer para mim mesmo, né? Tá certo, nós podemos talvez sobreviver à Covid, mas será que nós sobreviveremos à depressão que teremos de rebote depois? Então, essas questões, como vocês estão colocando,
colocando aqui, elas são fundamentais para que possamos ter um olhar mais atento à saúde desse trabalhador, porque inevitavelmente, doutor Itamar, esse aspecto da saúde mental seguramente baterá a porta, e nós temos que minimamente estarmos preparados para lidar com essa explosão de problemas de saúde mental que acometerá a todos muito em breve. Então, respondendo para concluir a pergunta do senhor, eu entendo que esse momento ele é muito delicado, e ações como essa que estão sendo realizadas nesse momento, elas são vitais para que possamos, como diz o velho ditado, ter um olho no peixe e um olho no gato, para que possamos, na nossa capacitação, abarcar a totalidade da saúde do trabalhador e, obviamente, dotá-lo de melhores condições de sobrevivência, doutor Itamar. Muito esclarecedora a resposta. Doutor Cristiano, é evidente que na modalidade de teletrabalho, no trabalho à distância, o controle e o próprio exercício do trabalho se dão através de aplicativos ou de meios eletrônicos, como WhatsApp, Skype, e-mail, dentre outros. O trabalhador nesse sistema permanece sempre alerta ao recebimento de mensagens, à disposição para responder, realizar a tarefa e prestar conta do andamento das atividades. Como o trabalhador deve fazer para administrar em sua mente tanta informação? Devem haver limites para o labor nessas condições para a garantia da saúde? Há algum problema em realizar multitarefas por tanto tempo? Doutor Itamar, essa pergunta é muito importante. O doutor Sandro Namias poderia também me ajudar aqui a responder, mas eu vou, se ele me der licença, eu vou falar um pouquinho desse aspecto. O que acontece? Quais são as recomendações que nós damos? A primeira delas, doutor Itamar, é que esse conceito que foi tão propagado da multitarefa, na verdade, ele não existe. O que existe é uma ideia de que o nosso cérebro pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Talvez vocês me perguntem, mas Cristiano, eu faço isso? Sim, nós fazemos, mas nós perdemos em profundidade. É como diz aquele velho ditado, o homem dos 7 instrumentos não toca nenhum direito. Então, eu farei várias coisas, mas a qualidade ela será muito menor. Então, qual é a ideia que nós vamos ter? Novamente, uma tarefa de cada vez. Como que isso é feito? Então, na medida em que eu me debruço sobre uma planilha, sobre um texto, sobre a análise de um determinado material, eu vou deixar o meu telefone celular, prestem atenção no que eu vou falar, meu telefone celular vai ficar em outro cômodo. Por que em outro cômodo? Porque já existem pesquisas, doutor Itamar, que mostram que simplesmente o fato do meu telefone estar ao meu lado, ainda que desligado, reduz em mais de 30% a minha capacidade de concentração. Porque este é um estímulo de alta relevância. Então, eu vou me debruçar sobre uma tarefa, eu vou desabilitar redes sociais, WhatsApps, tudo aquilo que pode ficar tocando paralelamente. Ao final de 1 hora, eu fecho, levanto, vou tomar o meu café, olho quais são as mensagens. O que eu não posso, de uma maneira mandatória, é tentar ter a ilusão de que eu posso fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Se eu conseguir focar em apenas uma circunstância, eu posso assegurar que esse tecnoestresse, esse burnout que tanto se propaga, ele será, de uma forma assim, muito intensa, diminuído, preservando, então, a saúde mental do trabalhador. Concluindo, então, a resposta do senhor, façamos uma coisa de cada vez, tenhamos, dentro do possível, uma ordem, uma rotina de tarefas, como o meu organismo físico, o meu cérebro precisa de uma rotina biológica, também precisamos de rotinas físicas, rotinas mentais. E uma vez que está terminado o meu trabalho, que eu concluí as minhas atribuições, eu não vou mais olhar WhatsApps, e-mails, eu preciso, doutor Itamar, deste limite e desta interrupção. E para concluir minha resposta, nada de levar esse equipamento para a cama, porque obviamente que eu vou querer olhar e obviamente eu não vou dormir bem pensando na demanda que eu tenho do dia seguinte. Obrigado. Boa. Muito bem. Muito bem. Doutor Cristiano, ok? Doutor Raimundo, ok, né? Muito bem, Cristiano. Muito bem. Doutor Cristiano, pesquisas têm indicado, mesmo antes da pandemia... Doutor Cristiano, suas ponderações são muito importantes aqui para o propósito central do Programa Nacional do Trabalho Seguro, que na prevenção, né, da saúde dos trabalhadores. Agora, para fazer também 2 perguntas, eu convido a gestora regional do TRT da 14ª Região, Rondônia e Acre, a juíza Silmara Negrete, para lhe fazer as perguntas.
Aproveitando que já cumprimentei a todos da live, gostaria rapidamente de cumprimentar os profissionais de saúde que foram convidados, aos seus colegas psicólogos, doutor Cristiano. Nós emitimos convite em ampla escala aqui na região norte, aos nossos servidores dos 3 tribunais, a todo o nosso público que carinhosamente separou esse tempo nesse momento de bombardeios de convites, conforme a gente já falou. Bom, muitos estão em situação de home office, já foi abordado isso aqui. Também já foi abordado a conclusão que muitos já chegaram de que estão trabalhando mais nessa situação de home office. Afinal, agora o escritório é na nossa casa. Aquela barreira física que havia um tempo, nós permanecíamos um tempo naquele local de trabalho, em algum momento nós tínhamos que sair de lá. Mesmo que a nossa cabeça permanecesse algum tempo a mais nesse local de trabalho, fisicamente a gente saía. Agora a gente não sai mais. O local de trabalho agora também é onde a gente dorme, aonde a gente come, aonde a gente conversa com o filho, enfim. Também já foi dito que nós concluímos que nós temos que exercitar o direito à desconexão. Aí eu pergunto para o senhor, como exercitar o direito à desconexão no mundo tão competitivo, onde nós somos tentados a produzir mais? Afinal, muitos de nós somos medidos pela nossa produção. E se nós podemos produzir o tempo todo agora, como ter esse domínio próprio, doutor Cristiano? Como separar? É a minha pergunta para o senhor. Doutora Silmara, a senhora está me colocando numa saia justa, né? Que pergunta difícil, né? Eu vou tentar responder. É muito bem colocado, falando sério agora, essa ponderação, porque, na verdade, o que nós percebemos hoje, doutora Silmara, é que o limite entre a vida laboral, a vida pública, a vida privada, ele ficou borrado. Nós não conseguimos mais delimitar essa cisão e nos preservar, vamos chamar assim. Eu posso, por exemplo, estar em casa tentando preparar a minha comida à noite, e o meu telefone manda uma mensagem dizendo que eu preciso responder agora a algo que é importante, que é vital, né? Tudo é emergencial. O meu filho pode estar puxando a minha calça, pedindo atenção. Então, a grande questão é como que eu me posiciono no meio disso tudo. A sensação que eu tenho, doutora Silmara, é que hoje nós temos uma circunstância que, como eu disse antes, nós nunca vivemos nada igual, né? E o que isso faz? Isso faz com que nós tenhamos, no meu entendimento, se a senhora me permite, que nos reinventar, porque do jeito que nós estávamos vivendo, não será mais possível. Não existe mais a mesma perspectiva. Mesmo a maneira como nós trabalhávamos antes e vivíamos nossa vida familiar, ela não acomoda mais essa possibilidade. Então, o que eu entendo, nós estamos hoje, doutora Silmara, de frente para o espelho. O que isso quer dizer? Nós estamos hoje olhando para a nossa realidade como nunca olhamos. Nós somos obrigados a olhar para os nossos cônjuges, para os nossos familiares, para os filhos e temos, que lidar com questões que muitas vezes fazia com que o nosso trabalho fosse um grande refúgio. Né? Quer dizer, eu tenho problema em casa, eu vou trabalhar, puxa, eu saio fora e hoje eu sou obrigado a lidar com isso. Então, quando a senhora pergunta assim para mim, somos cobrados o tempo todo para fazer a entrega, para criar quantidades maiores de trabalhos, de desafios, e aqui eu quero fazer uma provocação para todos que nos ouvem. Será que hoje o que mais importa dentro da nossa realidade de pandemia é a quantidade ou é a qualidade do trabalho que nós entregamos? A pandemia hoje nos mostrou, doutora Silmara, que sejamos ricos ou pobres, cultos ou incultos, nós não teremos respiradores. A vida, o mundo nos colocou numa circunstância tão igual, que nós temos que repensar, doutora, a nossa
nosso sentido de vida, a nossa felicidade. E, se a senhora me permite, se eu tiver mais 30 segundos, eu vou dar um exemplo que eu, outro dia, usei com a ministra Damares. Muito se fala a respeito das questões ligadas à felicidade. O quanto que nós temos que trabalhar, o quanto que nós temos que, através dessa dedicação, exercermos o nosso direito para que possamos receber o nosso salário e sermos dignos. E aí eu gostaria de propor um pequeno ajuste que já vem de Aristóteles. Aristóteles, lá atrás, já há mais de 2000 anos, ele falava muito a respeito da ideia de que o ser humano, desde a época da Grécia Antiga, já buscava a felicidade. E o Aristóteles fazia a seguinte pergunta: o que te faz feliz? Né? Então, eu sempre respondo, bom, como bom paulista, o que me faz feliz é uma boa pizza. Mas aí Aristóteles me diz assim, Cristiano, né? Comer pizza. Ele usa um termo da botânica, ele fala assim, comer pizza te faz florescer enquanto pessoa? Não, não me faz florescer. Então, respondendo o que a senhora me pergunta, a grande saída hoje é realizarmos a nossa atividade de uma maneira em que possamos florescer enquanto seres humanos, porque isso fará toda a diferença e eu creio que nos salvará exatamente desta grande pandemia da saúde, essa grande pandemia social, essa grande pandemia psicológica, e o sentido, o florescimento será, no fundo, doutora, para encerrar a minha resposta, exatamente o norte magnético daquilo que eu farei após todo esse período passar, aonde eu me sentirei digno perante mim mesmo, perante meus colegas e, finalmente, perante minha família, doutora. Que resposta profunda, não é? Provocativa de grandes reflexões. Vou para a minha última pergunta, doutor Cristiano. Vamos pensar no fim da pandemia, né? Ainda hoje eu vi no noticiário que estamos próximos de uma vacina, então isso remete a um momento de retorno de atividades presenciais. Aí eu pergunto para o senhor, nós estamos desde março com a seguinte frase, fique em casa. Uhum. Foi-nos embutido que a segurança nossa e de nossa família consiste em ficarmos em casa. De um momento para o outro, tomamos uma vacina, ou seja lá qual for o outro método seguro para esse retorno, teremos que ir voltando às atividades presenciais. Eu pergunto para o senhor, como não sentir-se inseguro fora de casa? Como nos proteger de desenvolver uma fobia social? Especialmente o trabalhador que tem que trabalhar convivendo com as pessoas. Ele vai voltar a ver as pessoas, a estar próximo das pessoas. Como ter um comportamento equilibrado, normal, como ter um retorno saudável? É a minha pergunta última e já fica aqui meu agradecimento para o senhor. Doutora Silmara, uma nova pergunta muito boa, de fato eu sou desafiado a pensar, eu não tenho uma resposta pronta para a sua pergunta, mas novamente eu vou vasculhar aqui na minha memória as situações mais agudas que o ser humano já passou na modernidade e até em outros momentos. Eu creio que estamos passando por uma situação, muito parecida com aquela que os soldados vivenciaram nos frontes de guerra, quando eles eram enfileirados nas trincheiras e eles tinham que sobreviver contra o fogo cruzado. Não só contra o fogo cruzado que vinha dos inimigos, mas também com relação ao fogo amigo que vinha de trás. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Nós temos que olhar muito para aquilo que estamos vivendo e a pergunta que a senhora me coloca é como que fazemos, então, para assegurar a nossa saúde mental? O que esses soldados fazem para sobreviver? Esses soldados, na verdade, eles procuram minimamente assegurar condições mínimas de alimentação, de munição, que é a sobrevida deles, e mais que isso, o cuidado com alguém. Podem reparar que todo soldado ele sempre tem um grande parceiro, ele sempre tem alguém que exerce o papel de
tutor de colega. Então, por que isso é tão importante? Por que isso acontece de uma maneira quase que espontânea? Porque o nosso cérebro, doutora, ele tem uma necessidade muito grande de sentir-se protegido. A hora que eu tenho alguma pessoa próxima a mim, que eu sinto que eu posso cuidar dela ou ela pode cuidar de mim, isso novamente produz no meu cérebro uma sensação de relaxamento e me diminui a sensação de angústia. Então, respondendo à sua pergunta, como é que eu faço para manter a minha sanidade no meio desta guerra? Eu diria que, tentando ao máximo possível cuidar da minha realidade. O que isso quer dizer? Fazer o meu trabalho de uma maneira digna, tomar as precauções necessárias e, se for o caso, doutora, cuidar de alguém que precisa de ajuda. Quando nós desenvolvemos esse processo de estender a mão, de termos empatia, de darmos a nossa colaboração, isso por si só já é um fator extremamente importante para produzir a restituição desse equilíbrio. Então, eu acredito que um passo de cada vez, olhando por nós e olhando pelo nosso próximo, vamos dizer assim, será a melhor forma de, aos poucos, retornarmos para a nova vida, que talvez aconteça esse ano, talvez aconteça o ano que vem, não sabemos, que em algum momento acontecerá, mas a hora que eu cuido de mim, cuido de alguém, isso faz com que, novamente, a minha dignidade seja exercitada e eu me sinta minimamente, como diz aquela palavrinha nova hoje, empoderado psicologicamente para realizar os desafios, doutora. Eu creio que seja isso. Bom, dito isto, muito obrigado, doutor Cristiano. Para você que chegou agora aqui, nós estamos transmitindo a live, riscos psicossociais no trabalho, pós-pandemia, com a participação do doutor Cristiano Nabuco, doutor em psicologia, e a partir de agora, nós vamos começar a responder, doutor Cristiano. O senhor vai começar a responder as perguntas dos internautas, que são muitas chegando. A gente está selecionando as primeiras, enfim, e depois as demais, de alguma forma, serão respondidas. Durante essa transmissão aqui, a gente recebeu algumas perguntas. Então, nós vamos aqui à primeira pergunta, que é de Flávia Policarpo. A Flávia pergunta: como poderemos separar o estresse causado pelo trabalho e responsabilizar os empregadores se o trabalho de home office não foi uma decisão nem dos empregados e nem dos empregadores? Eu creio, é uma pergunta difícil de ser respondida. Eu acho que nós teremos que avaliar, na verdade, quais são as contingências deste trabalho, o que de fato este empregador tem exigido de mim enquanto trabalhador, o quanto que essa condição ela é salubre ou insalubre, o quanto que ela está inserida dentro de algo que eu chamaria de factível, e o quanto que todo esse conjunto de elementos se adequam e se alinham a essa nova realidade. Eu penso, na minha ignorância, na minha profunda ignorância jurídica, que talvez as jurisprudências possam nos dar uma luz de como criar esse novo contorno do ponto de vista jurídico e, obviamente, abrir espaço para que, do ponto de vista emocional, também sejamos, a exemplo de como a ministra Adelaide tão bem colocou, preservados e possamos, obviamente, ter um trabalho minimamente que nos seja digno e salubre do ponto de vista da nossa saúde como um todo. Aqui nós estamos fazendo, tipo o colega Heraldo Pereira, um pinga-fogo, né? José Antônio Francisco, ele pergunta: a manutenção da rotina e a ampliação de intervalos entre as tarefas profissionais pode ser uma forma de minorar o estresse e a hiperatenção? Perfeito, perfeito. É exatamente isso. A ideia que nós propomos é a de que possamos, por exemplo, fazer a nossa atividade, criar intervalos claros, que são interrupções. Por exemplo, de nada adianta eu sair de uma reunião, de uma tela de 1 hora, 1 hora e meia,
E assim que eu saio, eu vou olhar o meu WhatsApp, ou eu passo para outra tela, eu vou abrir o meu e-mail. É importante que eu dilua, que eu faça intervalos que sejam claros, que sejam marcadores desta interrupção. E mais que isso, que, por exemplo, em momentos que eu sinta que eu estou passando por uma situação de estresse, que eu possa fazer exercícios, por exemplo, de 5 minutos de respiração, ou que eu possa ir até a janela, tomar um café, coisas que efetivamente mudem o tônus e a qualidade da estimulação cerebral que eu estou tendo. A ideia básica, que eu acho que foi muito bem colocada, que já a própria pergunta já tem a resposta, é a diversidade de estímulos. Quando eu consigo criar este equilíbrio saudável, seguramente eu vou conseguir ter mais recursos para seguir adiante por mais tempo e com mais quantidade de trabalho. E a verdade também é que com o home office, com o teletrabalho, todos nós, todos os servidores, enfim, todas as pessoas acabam trabalhando mais. Os Muito relatos mais. que tem aqui trabalham muito mais. Então, isso tem que ter cuidar da saúde mental. Nós temos aqui uma pergunta de Nilda Matos. Com o elevado número de mortes no mundo e especialmente no Brasil, que já passou até ontem 75 mil mortos, parece que a morte está cada vez mais perto de nós. Como lidar com esse medo de morrer ou perder parentes e amigos? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, eu diria que nós estamos sendo hoje obrigados a nos defrontar com as questões mais importantes de nossa vida. Quem eu sou, gosto do meu trabalho, tenho um bom relacionamento com a minha família, qual é a longevidade dos meus familiares. Ou seja, aquilo que muitas vezes nós, ao longo da vida, nos esquivamos deliberadamente de responder e pensar, nesse momento faz com que esse momento nos obriga a refletir mandatoriamente. Por isso que é um momento tão profundo de mudanças, porque nós estamos, pela primeira vez, como talvez raras vezes ao longo de toda a humanidade, pensando naquilo que de verdade eu gostaria de ser, em todos os níveis. Muitas pessoas me dizem, inclusive, o seguinte: com o fato desta pandemia, eu comecei a pensar em tantas coisas que eu não sou mais o mesmo. Dificilmente eu retornarei ao mesmo tipo e ao mesmo nível de atividades que eu faria, que eu já fazia antes. Eu me incluo nisso. Eu não quero mais trabalhar como eu trabalhava como antes. Aquilo era uma insanidade. Então, quando nós somos obrigados a parar para analisar, eu creio que a gente, no fundo, é obrigado a responder todas essas inquietudes. Bom, e qual é a resposta final? Qual é a grande dica? Como que eu lido com isso tudo? Eu diria que nós temos hoje, mais do que nunca, a olhar para a nossa vida e para o nosso entorno de uma maneira respeitosa, entendendo que a nossa vida, no fundo, ela é composta por um aspecto que eu chamaria muito importante, que é o aspecto da finitude. Nós colocamos valores nas nossas compras, no cargo que eu tenho, que mais? No valor que eu consigo arrecadar, na viagem que eu consigo realizar no final do ano. E no final das contas, quando a gente faz isso tudo, nós nos perguntamos assim: aquele vazio que eu tanto sentia foi respondido por essas realizações? Grande parte das vezes ele não é respondido, porque nós estamos endereçando perguntas para lugares errados. Então, eu diria o seguinte: hoje, façamos uma grande reflexão a respeito da vida efetiva que nós gostaríamos de ter daqui para frente, porque é uma oportunidade única e rara na vida das pessoas. Não esperem que uma pessoa seja tirada violentamente por conta de uma morte, ou que eu perca o meu trabalho. Hoje, agora, eu preciso refletir quem de verdade eu quero ser. Se eu conseguir fazer isso de uma forma minimamente responsável, respondendo, e para finalizar a pergunta, tenho certeza que a pandemia, que as mortes, a nova forma de trabalho não nos assustarão. O que mais nos assusta, na verdade, são os nossos medos. Obrigado. E essa pandemia acabou vindo para dar um freio nessa velocidade que se tinha, que às vezes as pessoas não paravam para almoçar com a família porque era tudo corrido. E, Exatamente. de repente, o vírus, essa pandemia veio para dar um freio para a gente refletir, não é?
Tem uma pergunta interessante aqui de Sandra Alves. Na verdade, o senhor já respondeu em parte, mas eu acho interessante a complementação. E como desconectar, estabelecer limites para as atividades laborais sem sentimento de culpa, por pensar que ainda há tarefas pendentes e que poderiam estar sendo executadas? É aquela questão que, né, as pessoas ficam com sentimento de culpa. Tinha coisa para fazer e eu já parei. Sempre haverão sentimentos de culpa e de demanda, não tem muito jeito, né? O que é importante a gente mencionar rapidamente é que nós estamos falando, obviamente, que o recorte aqui é o trabalho, né? É a ocupação laboral, mas o que eu entendo, né? Uma pesquisa recente mostrou, por exemplo, olha que interessante, que quase em tempos antes de pandemia, quase 90%, olha que dado importante, quase 90% de todo o conteúdo que ele é trafegado nas vias virtuais entre empresas, ele não diz respeito ao conteúdo organizacional. São assuntos pessoais, de ordem privada, ou seja, é o trabalhador, de uma maneira ou de outra, mesmo no ambiente de trabalho, resolvendo as suas questões e suas pendências. O que isso quer dizer, então? O que eu quero lembrar e chamar a atenção é que essas plataformas, na verdade, todas as plataformas digitais, elas são dotadas de recursos que nós chamamos derivados ou retirados da ciência da persuasão. O que isso quer dizer? Redes sociais, por exemplo, elas sabem que quanto mais tempo eu permanecer engajado nessas plataformas, mais elas vão valer. Mas elas valem mais, inclusive, que as empresas de petróleo e de energia. Então vamos imaginar que eu estou aqui conversando com vocês, e eu pego meu telefone celular e faço uma selfie e jogo na minha rede social lá. Né? No mundo real, eu teria, vamos imaginar, em 1 hora, 50 comentários. A rede social me dá os 50 comentários de 1 hora? Não. Ela me dá 2 comentários na primeira hora, 3 na segunda, 4 na terceira. Ela coloca um conta-gotas para prolongar exatamente a minha interação com ela. O que isso quer dizer, então, para responder a pergunta? Grande parte dessas plataformas digitais não estão preocupadas com o nosso bem-estar, porque nós nos tornamos os commodities delas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, para concluir: sempre haverão e-mails, sempre haverão mensagens de WhatsApp, sempre haverão demandas. Ou eu me organizo, ou eu sou engolido pela vida. Enquanto eu estou conversando com vocês aqui, eu recebi mais de 50 mensagens de WhatsApp. Quando que eu vou olhar essas mensagens? Amanhã eu não estou a fim de olhar hoje. Porque se eu não começo a colocar um mínimo de ordem, o que acontece comigo? E para concluir, o que acontecerá com os meus filhos que estão observando a minha relação com a tecnologia? Nós temos que ser bons exemplos a serem copiados. Muito bem. Tem uma pergunta aqui de Roberto Luiz Guglielmetto. Ele diz o seguinte: existe um método seguro para identificar se o adoecimento mental de um trabalhador é resultado de suas condições de trabalho ou de sua própria predisposição genética? Na verdade, toda doença mental, ela é uma interação, ela é multifatorial. Ela é determinada, então, pelo meio ambiente, pelas minhas características psicológicas, pelas características hereditárias. Se eu tenho, por exemplo, na minha família, se meus avós têm depressão, possivelmente eu terei depressão. Então, essa interface entre o que vem do trabalho e o que vem do trabalhador é uma interface muito delicada. Ela tem que ser analisada muito detidamente para que a gente possa efetivamente entender quais são as circunstâncias que, no final das contas, puxam o gatilho. Simplesmente atribuir isso ao trabalho seria, eu acho, ingenuidade, como simplesmente atribuir somente ao trabalhador também seria ingenuidade. Então, concluindo, é um elemento, é uma equação multifatorial. Nós precisamos olhar com cautela e, obviamente, sempre pensando na saúde do indivíduo enquanto nossa responsabilidade. Doutor Cristiano, nós já ultrapassamos a 1 hora, que é a nossa previsão. Aqui já encerramos as perguntas e as que chegarem a gente vai encaminhar para o senhor. Muito obrigado por todos esses esclarecimentos, na sua participação aqui nessa live, muito interessante mesmo. Por conta do tempo, temos que finalizar as perguntas por aqui. Mas antes de encerrarmos, qual a mensagem que o senhor deixa para os magistrados do trabalho, advogados, servidores, empregados, empregadores, para esse período de tantas incertezas?
Se o senhor me permite, eu vou. Nós estamos falando aqui de uma forma bastante séria até agora, e eu vou pedir licença para mudar um pouquinho o tom da minha conversa. Então, respeitosamente, eu vou dizer o seguinte para todos que nos ouvem: eu vou dizer que Deus é brasileiro. Então, eu acredito que, no fundo, não tenho a menor dúvida disso, de que dias melhores virão. Alguns antropólogos, alguns sociólogos têm dito que esse momento agudo que nós estamos vivendo, do ponto de vista da pandemia, ele equivale ao início do Renascimento, lá atrás, e exatamente na época do pós-modernismo, na década de 20, lá para trás do século passado, e que hoje nós estaríamos nos defrontando com uma realidade que vai mudar drasticamente todos os usos e costumes da sociedade. As pessoas dizem do novo normal, de que a vida será diferente. Eu entendo que a vida será completamente diferente. E nisso reside exatamente o grande valor, a grande janela de oportunidade para que nós possamos, quando eu brinco, que Deus é brasileiro, dentro de toda a multiculturalidade que o brasileiro tem, faturarmos essa experiência da melhor forma possível. As pessoas têm existe esse, vamos chamar assim, essa velha tendência do brasileiro de falar muito mal dele mesmo, Bom é aquele outro lá, aquele outro, Brasil não presta, e eu discordo profundamente, veementemente. Eu diria que o grande valor do Brasil é o brasileiro, e eu tenho certeza que nós, como gestores, como profissionais de saúde, nós teremos plena capacidade de nos reinventarmos e trazermos, finalmente, condições mais dignas, não só do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista também social, doutor. Eu acho que essa é a grande mudança. Nós somos hoje o grande elemento de mudança social, laboral e pessoal. Muito obrigado. Obrigado, doutor Cristiano, pela brilhante participação aqui nesse seminário, que faz parte de uma rodada, de seminários, e a gente está encerrando aqui o seminário aqui da região norte. Eu também, infelizmente, o nosso tempo, a gente colocou um tempo básico de realização, e chegando ao fim da nossa transmissão, agradecemos a todos pela audiência, a todos os juízes, desembargadores e membros dos comitês gestores regionais do Trabalho Seguro que estão aqui na nossa live, participando aqui, como também a todos os internautas que estão acompanhando essa nossa transmissão ao vivo, uma experiência muito importante que o coronavírus trouxe isso para a gente também, uma série de experiências, de gravações de programa de dentro de casa e uma série de questões. Agradecemos a todos pela audiência, por acompanhar as lives do Trabalho Seguro. Para quem perdeu esse bloco ou perdeu o ao vivo, não tem problema. Esse vídeo da nossa live estará no portal do YouTube do TRT da 11ª Região, por onde está sendo transmitido, e também será repercutido no YouTube do TRT da 14ª Região, que é Rondoniaca, e também da 8ª Região, que é o Pará e Amapá. E pronto, é isso. Agradecemos a todos que estão aqui na sala, ao doutor Cristiano especialmente. Foi uma honra mediar esse evento aqui, de tamanha grandeza, nesse momento tão difícil para todos nós, mas a gente precisa ter força, e eu acho que foi muito, muito relevante. Se eu franqueio aqui, eu abro a palavra, caso os membros aqui que estão participando. Ministra Adelaide, por favor. Peço um segundo para agradecer o doutor Cristiano Nabuco, que nos presenteou com essa importante palestra, muito importante. Eu confesso que é um divisor de águas na minha vida. É muito, muito importante. Parabenizar a desembargadora Márcia e a todos vocês, que eu não vou nominar por causa do nosso tempo aqui. Vocês estão de parabéns, a live foi um sucesso. E o doutor Cristiano, ele não tem ideia do tamanho da contribuição que ele dá para os quase 50 mil servidores da Justiça do Trabalho e para os mais de 4 mil magistrados trabalhistas.
e, junto com toda a população brasileira, enfrentamos essa situação tão difícil. Vocês estão de parabéns, todos estão de parabéns, desembargadora Márcia. Um grande abraço e muito obrigada, doutor Cristina. Muito obrigado, ministra, pelas palavras. Eu gostaria de rapidamente agradecer ao doutor Cristiano. Foi muito interessante, com todo esses ensinamentos. Nós vamos, a partir de hoje, acredito, né, pelo menos eu, na minha vida, eu já vou levando essas lições, a sua palavra, né, para que a gente consiga ter uma forma, conviver com esse momento da melhor maneira possível. Muito obrigada, ministra Adelaide, que sempre nos deu essa possibilidade de participar e sempre garantiu o nosso espaço de fala. Não é? Muito obrigado aos TRTs 8, 11 e 14, aos gestores regionais. Muito obrigada a todos que estão aqui nos assistindo, especialmente o doutor Cristiano. Muito obrigada pela sua contribuição. Esperamos poder contar em outras oportunidades com o senhor. Muito obrigado, doutora Márcia, com certeza. Estou à disposição. Mas parabéns, doutor Cristiano. Pois não. Parabéns. Muito obrigado, doutor Itamar. Ok. Eu gostaria também de fazer um registro, agradecer a equipe de comunicação e da CETIC, do TRT da 11ª Região, da 8ª Região e aqui também da 14ª Região, do qual eu sou o secretário de comunicação, e para mim foi uma honra aceitar esse desafio, né, de mediar esse encontro. É uma honra muito grande. Eu creio que mais alguém gostaria de fazer uso da palavra antes da gente dar por encerrado? Eu só queria reiterar a gratidão, todos já fizeram, mas agradecer ao meu querido amigo, professor Cristiano, por atender esse convite, né, trazer um pouquinho de bálsamo, né, para esse tempo tão agudo pelo qual nós passamos, né? Então, muito obrigado, caro amigo Cristiano Nabuco, né, por compartilhar com a gente um pouquinho desse bálsamo que veio através da sua fala. Muito obrigado. Muito obrigado, Sandro. Muito obrigado. Eu que agradeço. É isso. Então, a gente deseja a todos uma excelente noite. Obrigado a todos pela audiência e até o próximo seminário, até o próximo encontro. Obrigado.